Boa noite a todas e todos. Meu nome é Leiliana, né? Eu sou psicóloga aqui no Conselho. E então a gente está aqui. Eu quero dar as boas-vindas de vocês, né? Agradecer a todos vocês pela presença, a nossa convidada, Gislene. A gente está aqui hoje para mais um Psicologia em Foco, com a temática de Psicologia, Trânsito e Mobilidade Humana, o olhar o ente que nos comove. Para o lançamento, né, da cartilha, do CEPOC, do documento de referência, referências técnicas para a atuação de psicólogos em políticas públicas de mobilidade humana e trânsito. O CREPOP, ele tem uma longa história já, né? São 13 anos, a gente está completando agora, no dia da psicóloga, 13 anos de existência. O CREPOP, o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, ele tem o objetivo de sistematizar conhecimentos e práticas de psicologia nas políticas públicas. Para isso, a gente realiza pesquisas com os psicólogos que estão inseridos nas políticas públicas. E a partir dessas pesquisas nos fornecem subsídios para pensar essa prática, para ter um diagnóstico dessa realidade e identificar questões que precisam ser abordadas em documentos de referência que vão orientar a atuação do psicólogo em diferentes áreas e temáticas das políticas públicas, né? E isso foi o que aconteceu com essa publicação do CREPOP que a gente está lançando aqui hoje. A pesquisa sobre mobilidade humana e trânsito, ela foi revisada em 2009, né? Já tem um tempinho que esse documento vem sendo pensado e corrigado. Ela aconteceu, então, a pesquisa, a partir dos dados dessa pesquisa, né? Foi composta uma comissão de elaboração de documento, da qual a Gislene fez parte. Em 2003, a gente fez uma consulta pública para receber contribuições desse documento. E, a partir dessa consulta pública, houve um período assim, em que a comissão ficou um pouco parada e depois retomou o trabalho para finalizar o documento que foi publicado no final do ano passado. Um documento muito bacana, assim, que traz essa questão mesmo ele é um instrumento para orientação e qualificação mesmo da prática profissional da psicóloga e do psicólogo nessa área de mobilidade, convidando mesmo a todos a refletir sobre, além, né, das práticas que a gente tem consolidadas por esse campo, então, muito ainda pautadas na psicologia do trânsito, na questão da avaliação para obtenção do CNH, né? Então, assim, é um convite para se pensar a atuação para além disso. É isso, assim, a gente está aqui com um convidado especial, né? Fala um pouco de Gislene, ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela USP, foi conselheira do CFP, presidente do CRB 14, coordenou a criação e instauração do SATEPSE, representou o CFP na Câmara Temática do DENATRAN de Educação e Cidadania, foi consultora técnica da Unesco no projeto Rumo da Escola, em parceria com o DENATRAN, gestora em Educação e Mobilidade na AMC, órgão municipal de trânsito de Fortaleza, e professora de cursos de psicologia em instituições privadas e públicas, tendo, por último, sido aposentada como professora da Universidade Federal do Ceará. Ela integrou a Comissão de Trânsito e Mobilidade do CFP, colaborando na redação e publicação das referências técnicas do CEPOC para essa área. É isso. Muito bem-vinda, né, Gislene, ao nosso estado. Obrigada por estar aqui. Gente, boa noite. Eu quero primeiro agradecer também ao convite do CRP 04 e já vim aqui outras vezes para colaborar, né, com as atividades do Conselho em outros momentos, em alguns deles relacionados ao trânsito e outros relacionados ao na época, a própria criação do SATEPSE. O SATEPSE, para quem não conhece, é o sistema de avaliação dos testes psicológicos que, na gestão de 2002 a 2004, mais ou menos, nós fizemos, junto com a comissão ADOC, nós fizemos a avaliação de todos os testes psicológicos em uso no Brasil
E aí fui algumas vezes ao CRP 04 para colaborar com as discussões também, né, na área de trânsito. Então, é sempre uma alegria poder estar aqui, né? E rever pessoas queridas que fazia tempo que eu não via e fiquei muito feliz em vê-la. Muito bom, né? Esses encontros, assim. Eu estou entendendo que muitos de vocês são estudantes de psicologia, não é? Só levanta a mão, assim, só para eu... Muito bom. Então, eu tenho uma missão, assim, ainda mais desafiadora, né? Que é falar de um assunto espinhoso e, às vezes, meio vilipendiado, assim, na nossa profissão, que é essa área, né, de mobilidade e trânsito, ele meio que deixado assim de lado, como se não fosse uma coisa assim, né, mas que no final das contas, muitos depois que se formam, acabam entrando mesmo com a atuação profissional na área de psicologia por essa via. Muitos acabam fazendo os cursos de formação em perito, agora a especialização, né, em psicologia do trânsito, e acabam entrando realmente nessa área e trabalhando por muitos anos nela. E, por vezes, o seu olhar pode estar contaminado, né, ainda por uma visão superficial do que é mesmo essa questão que a gente vai tratar hoje, e acaba também se atendo a uma ação que seja um recorte muito reduzido daquilo que realmente a profissão pode oferecer de contribuição social mesmo e política para essa área, né? Na verdade, não é bem uma área, eu diria que é para a própria vida humana. Mais cedo eu conversava com a Cláudia, que também é conselheira e colaboradora do CREPOP, e dizendo isso para ela, se a gente estuda essa área de trânsito e mobilidade, a gente consegue ver claramente todas as outras relações possíveis e imagináveis do movimento que nós tomamos e fazemos e construímos e tecemos no cotidiano. Então, ela pode ser a gente pode olhar para ela desde uma dimensão poética até as dimensões mais técnicas e pragmáticas possíveis. Então, é desafiador falar para muitos estudantes, eu sei que tem colegas que já atuam na área, que estão aqui, mas nesse sentido, vamos ver se eu consigo encantar vocês um pouquinho, né, professora? Ou não, né? Quem sabe? Quem sabe? Eu costumo, gente, fazer falas que às vezes elas são bem poéticas, porque é assim que eu vejo o mundo. Tá? Então, eu vou começar hoje trazendo um vídeo que um trecho dessa música que a gente vai ver aqui, que é do Jorge Drexler, que é um cantor e compositor uruguaio, um trecho dessa verso, na verdade, dessa letra, está na publicação. E eu vou quis trazer o vídeo, assim, se a gente puder também, talvez, apagar a luz, para que a gente possa olhar, prestar atenção nas imagens, né? Esse movimento, o nome da música é Movimentos. E eu achei também que fosse interessante a gente ir por uma outra via, né? Embora eu vá fazer referências diretas às referências, eu vou trazer trechos que eu considero que são importantes, já que a gente está falando do lançamento dessa referência. Eu vou trazer esses trechos das partes que eu também colaborei. Então, eu vou fazer esse mix, né, entre uma coisa e outra. E ainda uma ressalva antes da gente passar para o vídeo, é que eu tenho achado cada vez mais desafiador que... Como é que eu falo isso sem parecer desesperançosa, né? Ou que eu estou minimizando a importância das falas autorizadas, digamos assim. Mas eu tenho achado cada vez mais importante que nós que escolhemos abraçar a psicologia, que a gente saia do campo mental. Eu acho que a gente está com um problema grave na psicologia. Ela mesma está adoecida e nós que estamos nela também não estamos muito bem. Porque a gente às vezes acha que a psicologia é um instrumento, uma técnica, um procedimento, alguma coisa assim, e a gente acaba sobrecarregando nossa cognição, nossa inteligência, nossa capacidade de raciocinar sobre ela, porque ela é encantadora mesmo, né? E muitas vezes a gente esquece que se ela não tiver nas nossas células, eu não sei exatamente o que a gente está fazendo. Então, minha vontade, até perguntei para as meninas que estão na organização, se a gente não podia sentar em roda, se a gente não podia fazer uma outra coisa
Porque essa postura de estar aqui, você estar aí, ela tem feito cada vez menos parte da minha relação com as pessoas, né? Eu gostaria de estar dentro de um outro formato, mas respeitando e achando, inclusive, a valiosidade, a preciosidade de fazer transmissões online e outras pessoas participarem, então vamos seguir o script, mas eu tinha que deixar isso pontuado para vocês. Que a minha vontade mesmo é que com esse pouco tempo que a gente vai passar aqui, que algumas dessas coisas que eu vou falar, ou que, sei lá, eventualmente a gente pense, elas não fiquem só no campo mental. Que vocês possam trazer isso para um nível celular, entende? Celular, corpo, sentir as coisas, de verdade, sem medo. Porque eu acho que a gente está com muito medo também na psicologia. A gente tem medo do que a gente acha que vai conhecer. A gente tem medo daquilo que a gente acha que é o objeto do nosso conhecimento. Portanto, a gente tem medo da gente mesmo, né? Nós temos medo de olhar para essas coisas. E essa é uma das pontuações importantes que essa publicação traz. Ela traz um convite para a gente olhar no espelho. É isso que a gente está propondo. Então, eu não poderia começar isso sem provocar vocês, convidar vocês a se olharem no espelho nesse sentido mais visceral possível, sem medo. Por favor, basta. A gente está se pretendendo a cuidar de pessoas. A gente se pretende a olhar para os outros, a acolher os outros. Como é que a gente vai fazer se a gente não tem coragem de olhar para a gente, né? Então, isso é o básico, assim. Se a gente não conseguir fazer isso, acho que a gente está com um problema grave. Para muitos anos que a gente vai ter que lidar com esse problema. Isso inclui a formação e isso inclui a prática. Então, eu tinha que fazer essa pontuação, tá bom? E aí, exatamente dentro disso, para não ficar aquele clima assim, taran, né? A gente vai ouvir música, tá bom? E aí, entrar um pouco nesse campo, não sei se Os pies por la sabana.
Eu tô aqui pra dizer que se você é o único dono da... Vocês conheciam já essa música? Ou esse compositor? Recomendo. Ele é maravilhoso. Ele tem feito muitas parcerias com compositores e cantores brasileiros. E, realmente, tem muitas composições, né, que foram traduzidas e foram cantadas aí por pessoas bem... Paulo Mosca, e tem coisas muito legais. Caetano Veloso, Maria Rita. Ele é um cara que vale a pena visitar mesmo, assim, conhecer. É um poeta. Ó. Gostaram? Deu vontade de dançar? Batuque, né? Então é isso, assim, essa música, eu decidi escolher, até porque ela está dentro da própria publicação, ela faz alusão mesmo a esse movimento, né? Apenas nos colocamos nos dois pés e começamos a caminhar. É disso que a música fala, né? E fala de imigrante, e fala das nações, e fala do movimento incessante, não só do nosso movimento de povo, mas do movimento das galáxias, do universo. Então ele está trazendo a dimensão do movimento que vai muito além daquilo que a nossa visão específica do nosso fazer da psicologia, ela vai, né? Porque a gente acha que falar de mobilidade seria, então, trazer, reunir a palavra trânsito e transporte. Pronto, aí está resolvido. Isso é mobilidade. E não é. E não é. Há também quem pergunte, então, para que a gente vai querer saber de mobilidade, e ainda mais esse negócio de mobilidade humana? Isso vai servir para quê? A gente também tem uma preocupação muito grande com a utilidade das coisas. E eu tenho cada vez mais me dado conta que eu estou muito pouco interessada na utilidade das coisas. Exatamente porque a utilidade das coisas nos tira a dimensão ampla daquilo que as experiências podem proporcionar. Então, eu estou muito pouco preocupada com a utilidade. Mas eu tenho certeza assim, de que quando a gente bebe dessas fontes, essas fontes acabam reverberando nas nossas ações. Disso, isso eu tenho clareza. Como se a gente escutar uma boa música, a gente estar na companhia de amigos, a gente ter boas conversas, ou a gente caminhar na praia, a gente sabe que aquilo, de alguma forma, vai impactar nas minhas relações. Impacta em mim e vai impactar, no bom sentido, nas minhas relações com as pessoas. Assim como a ausência dessas experiências também vão nos afetar profundamente, no sentido reverso, de desconexão. Então, falar de mobilidade humana é trazer essa dimensão muito ampla, expansiva e dilatada. Ela não está localizada num ponto. Peraí, deixa eu ver onde é. Aí agora o que eu faço com isso? Eu aplico o quê? Qual é o método? Que resultado eu vou alcançar? Esqueça. Não vai ter essa receita nessa publicação. Ela não vai existir. Mas o que vai existir é a possibilidade de vocês entrarem em contato com essa experiência não como algo a ser objeto de investigação ou do trabalho, mas como um ponto de experiência inicial, a sua própria. Aquela que faz você acordar todos os dias e atento ao seu movimento, você se dar conta de toda a dimensão subjetiva presente, desde o momento em que você acorda, ao momento que você vai dormir, aos sonhos que acontecem, que são decorrentes da sua experiência de cotidiano, até os pensamentos mais sutis que acontecem, os mais grosseiros que acontecem, tudo é movimento. E aí na música ele diz, se você quer matar alguma coisa, deixa quieto. Deixa quieto nesse sentido. Se você tira absolutamente o movimento das coisas, a gente está fadado à morte, nesse sentido mais radical. Eu não me refiro só à morte física, de corpo, né? Que a gente pode estar vivo e a gente pode estar morto nessa vida. Então ele está fazendo essa provocação de um movimento que é assim, isso é vida, gente. Isso não é um problema. Como
se a gente tivesse sempre que olhar para isso como um problema a ser solucionado, enfim, resolvido de alguma forma. É nesse sentido, sem querer frustrar vocês, eu faço também esse segundo convite. Não precisamos olhar para o tema de mobilidade humana como algo que tem uma utilidade. Acho que a Hannah Arendt fala sobre a inutilidade da arte. Como é bom ela não ter que servir para alguma coisa. A gente também poderia experimentar como é bom a gente também não ter que sentir a obrigação de ser alguma coisa. Então, a gente está partindo desses pressupostos para falar de mobilidade, entende? Então, ela, nesse sentido, a gente vai tocando nela e a gente vai tocando outras dimensões que, no entendimento da comissão que escreveu, que redigiu, colaborou na redação da referência técnica, ela dá um passo imenso em relação a essa questão. Porque ela não está falando, a gente não está falando aqui que a mobilidade humana, na sua relação com o trânsito e transporte e eventuais políticas públicas, ela deva ser algo objetivo com o qual nós vamos trabalhar para ganhar dinheiro. Ela é, sobretudo, uma base, ela é uma visão, ela é um modo da gente encarar como é que nós estabelecemos relações cotidianas e como o movimento atravessa tudo isso. Entendem? Tá difícil? Tá complexo? É uma coisa meio assim, né? Então, por isso que para nós foi longo o tempo de escrita dessa referência. A Leilani já falou que foi de 2009, a pesquisa que foi feita, uma pesquisa que foi encomendada pelo CREPOP, né, para a Fundação Getúlio Vargas, quem realizou, exatamente, aqui é Fundação Getúlio Vargas, para saber assim, quais eram as áreas de atuação da psicologia, né, se o pessoal que estava atuando sabia das políticas públicas, conhecia documentos sobre mobilidade urbana, enfim. E aí, assim, começou em 2009, faz 10 anos. Só isso, faz 10 anos. Dessa publicação. Mas em termos históricos, né, o Sistema Conselho de Psicologia vem se dedicando a isso desde 1998. Durante muito tempo, o Conselho se preocupou com essa área, né, porque ela é uma área inaugural da psicologia também. Mas, mais especificamente, com várias ações em torno dela, foi a partir de 1998, com o novo Código de Trânsito Brasileiro, novo daquela época, né? Então, quase 21 anos adiante, nós estamos aqui, avançamos em termos de como a psicologia pode olhar para isso, é claro, isso, a referência ela vai dar conta disso. Mas, por outro lado, em termos de contexto, nós temos um problema grave que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Por exemplo, hoje, o presidente fez uma declaração dizendo que vai baixar um decreto para a retirada dos radares móveis. E também há um plano de retirada de todos os radares em todas as rodovias. Também fez declarações recentes de que não seria mais necessário para tirar a CNH de toda a burocracia que envolve ou que envolve hoje a obtenção da CNH, com todas as avaliações psicológicas, exames médicos, né, todas as autoescolas, né, o curso teórico, a prova. Então, isso seria uma burocracia. Então, há uma ideia de simplificar a forma de obtenção da CNH. Então, hoje a gente está falando, né, de que a gente está olhando para um cenário que eu nem vou chamar de político, porque na minha concepção humildemente de política, isso não é política, isso não se trata mais de política, mas de uma visão, de uma forma, né, de estabelecer raízes de uma outra forma de funcionamento social do país. Então, a gente está diante de coisas que é como se a gente tivesse voltado 10 casas. A gente avançou em termos conceituais na psicologia, a gente avançou em termos de visão na psicologia, a gente avançou em termos de desejos, de aspirações, de formações,
mas estamos lidando com temas que são ainda mais antigos do que o Código de Trânsito Brasileiro de 98. É como se ele tivesse voltado. Então, eu acho que tem uma pergunta, assim, bem complexa para a gente se fazer. Eu não quero desanimar os estudantes, mas, enfim, é uma pergunta complexa não só para a área de mobilidade humana e trânsito, mas para a psicologia em geral, né? Este é o cenário. O que é que eu estou fazendo com isso, né? Para onde eu vou? Que escolhas eu quero fazer? O que é que norteia a minha prática? O que é que conduz? O que é que me orienta dentro daquilo que eu chamo de psicologia, o que eu entendo que é psicologia? Então, a gente está diante de um cenário que vai exigir de nós um refinamento muito maior, não mais do ponto de vista conceitual, porque conceito a gente tem, vamos combinar, né? Teses maravilhosas que estão aí toda hora sendo defendidas, dissertações de mestrado, livros, cada vez mais colegas escrevendo coisas legais, bacanas. A gente tem. A gente vai para o congresso, a gente vai ter várias pessoas apresentando trabalhos, mas o nosso desafio não é mais conceitual. Ele é de outra ordem. Ele é vivencial. Ele tem a ver quase com a vocação, né? Com a pergunta sobre a vocação. Vocação, a vez de vocação, que é voz, que é o chamado interno. Quase isso, sim. Porque o desafio é grande mesmo. Então, quando a gente vai falar de mobilidade dessa referência, embora eu tenha um grande carinho por ela, pelos avanços que a gente apresentou aqui, por baixo e na frente, do lado, em cima, a gente está diante desse cenário. Então, eu tenho me perguntado, realmente, para que serve a nossa publicação? O que é que ela traz? E a gente até coloca essas perguntas aqui não sei se dá para você chegar um pouquinho na página, deixa eu só localizar aqui, onde tem 3 perguntas que a gente coloca para a psicologia, sabe? Página 38. Na página 38, que essas 3 perguntas foi objeto assim, de muita conversa na comissão que elaborou essas referências técnicas, porque até para nós chegar nessas 3 perguntas não foi fácil. Mas as 3 perguntas, elas se referem, o quadro é o seguinte, que a gente está diante de uma compreensão sobre mobilidade em sua direta relação com a vida humana e suas múltiplas significações, atravessadas por ideologias e componentes arraigados em nossas subjetividades. Vale indagar, portanto, sobre o tipo de processo de subjetivação atuante e a quem ou quais interesses esse processo se presta, e qual a implicação da psicologia nesse contexto. Então, essas são as perguntas. Para quem oferecemos o nosso trabalho? Com o que ele contribui? E quais as relações do nosso trabalho com as políticas públicas de mobilidade e trânsito? Se a gente tirar também políticas públicas de mobilidade e trânsito e colocar isso de forma ampla, essa pergunta também está valendo. Então, essas são as 3 perguntas que essa publicação se propôs a não responder, mas a olhar para elas, né? E talvez isso ajude vocês, à medida que vocês forem lendo, use mesmo, porque foi bom fazer isso, sabe? O pessoal trabalhou bastante. Mas talvez essas perguntas, a elucidação dessas perguntas seja até mais importante do que a resposta dada nesse caso. Porque é uma pergunta realmente aberta, sabe? Ela não é uma pergunta que a gente vai encontrar a resposta, porque para cada um de vocês, provavelmente vai ter um olhar diferenciado sobre essas perguntas. Então, na página 39 seguindo, tem assim: tais questões nos colocam diante de escolhas éticas e políticas que estão acima das concepções teóricas ou abordagens psicológicas. Trata-se da identificação das matrizes ideológicas do pensamento psicológico e quais visões de mundo e de homem representam.
Então, o que a gente está dizendo aqui é assim, pessoal, não existe neutralidade. Isso me assusta profundamente quando eu vejo pessoas da nossa área dizendo, mas como assim? A psicologia não pode ter política, não pode ter partidário. Isso é uma manifestação livre. Não existe nada. Isso aqui que a gente está fazendo é um encontro político. Por que ele é político? Porque a gente está com ampla liberdade até o momento de falar essas coisas e vocês também poderem dizer coisas, da gente poder produzir um outro sentido se a gente quiser, se a gente entender que é diferente, né? Com certeza cada um de vocês pode pensar diferente, inclusive do que eu estou dizendo agora, e ainda assim a gente vai se olhar no olho, a gente vai conversar e está tudo bem. Não tem inimigos aqui. O que tem, a gente está olhando é para todas as questões envolvidas no que acontece hoje com esse fenômeno humano, que eu vou chamar de humano, nesse sentido mesmo, fenômeno humano. Professora Flávia, de saúde, né, da disciplina, é isso? Essa disciplina de normatização, de todas essas orientações do Conselho Federal. Ah, legal, muito bom. Então, mas essa é uma questão basal para nós, né? Porque se a gente não oferecer os nossos serviços para olhar para as pessoas, entender que elas precisam de ajuda e que talvez a gente possa ajudar, ferrou. Vamos fazer outra coisa. Mas se a gente olhar para as pessoas e dizer, não, tá bom, então tá. Eu entendo que, de alguma forma, essa profissão que eu estou abraçando, ela pode ajudar. Então, essas 3 perguntas estão valendo, certo? De novo, para quem oferecemos nosso trabalho? Com o que ele contribui? Quais as relações do nosso trabalho com as políticas públicas de mobilidade e trânsito? E para cada escolha, para cada resposta que cada uma de nós for dar, ela terá um viés ideológico e político? Sim. Isso é simples. Isso é tão simples quanto acordar, abrir os olhos e ir ao banheiro, fazer xixi, escovar os dentes, tomar água, comer e sair. É simples. Não existe neutralidade, pelo simples fato de que todos nós somos seres subjetivos. Então, a mobilidade ela é humana, nesse sentido, a gente reforça o termo humana. E por que não é urbana? Porque a gente está falando é de gente, nós somos psicólogos e psicólogas. Nós não somos outra coisa. Eu não sou engenheira. Não estou interessada nesse sentido de procedimentos. O meu olhar é esse. Então, o título da palestra, olhar o entre que nos comove, é exatamente isso. Porque esse entre é aquilo que a geografia não conseguiu dizer, que a sociologia não conseguiu dizer, que a pedagogia não conseguiu dizer, que a engenharia, que nenhuma outra área do conhecimento conseguiu dizer. Então, esse é o lugar onde eu entendo que a psicologia pode dizer algo. Ela pode fazer alguma diferença. É nesse lugar, nesse entre. E esse entre é justamente essa dimensão subjetiva. Essa coisa imprecisa, sabe? Que a gente não sabe. A gente tenta, faz um questionário, desenvolve um teste, aplica aqui, mapeia ali, soma, divide, dá um percentil, não sei o quê, diz que é assim, mas a gente não tem certeza. E eu acho que a gente devia parar de ter vergonha disso. Não temos certeza. Existe um desvio padrão inerente à nossa profissão. E eu acho maravilhoso que ela seja assim. Que ela não precise atender a uma demanda pragmática o tempo todo. Eu tenho muita alegria, eu sou muito feliz em poder dizer isso. Não, se alguém me xingar disso, eu vou ficar muito feliz. Não é um xingamento, não é um insulto. Isso para mim é um reconhecimento. É isso. É disso aqui, é desse lugar que eu posso falar. Então, quando a gente fala de mobilidade humana e não urbana, primeiro a gente está dizendo que isso não se limita a pensar mobilidade para as cidades. Isso é limitante. Mobilidade não se dá apenas nas cidades. As pessoas não andam só de carro. Elas não andam o tempo todo em ruas asfaltadas, calçadas. Muitos não. Né? Então a gente está falando de uma outra coisa. Não é humana por causa disso. Ela é humana por quê? Porque ela tem a ver com o modo como nós sentimos o movimento. É mais sutil. Ela não é o modo como nós nos deslocamos de ponto A para ponto B.
seja de ônibus, a pé, de bicicleta, tudo isso vai acontecer. Mas tem uma coisinha dentro, sabe? Já experimentaram? Quem aqui anda de ônibus? Bom, bastante gente. Bastante gente. Quando a gente entra no ônibus, vocês não ficam divagando, não, porque eu escrevia crônicas depois que eu voltava das minhas passeias de ônibus. Crônicas, eu ficava maravilhada com tudo que acontecia. O meu olho, assim, eu ficava com o olho brilhando, assim, uau, gente, olha essa vida acontecendo aqui dentro. Que coisa maravilhosa. Eu escrevia loucamente, imaginava cenário das pessoas, descrevia as minhas sensações no meio daquilo. Isso é mobilidade. Isso tem a ver com esse lugarzinho que para cada pessoa vai ser vivenciado de uma outra forma. Então, é nesse sentido que nós escolhemos. E essa foi uma escolha que demorou 20 anos. 20 não, 10, né? Não, ixi, agora eu sei, 10. 10 anos para a publicação, mais 20 anos para no Conselho Federal de Psicologia assumir que estamos falando de mobilidade humana. Então, isso aqui é um marco, isso aqui é uma referência, por isso que o nome é referência mesmo. E foi fruto desse afunilamento, sabe? Dessa conversa, desse miúdo, da gente sentar horas e ficar, mas por quê? E o outro via, até que a gente foi concluindo, se sentiu seguro, seguras, para dizer, é isso. É isso. A psicologia tem que olhar para isso. E desculpa, tem que ir mesmo nesse caso, porque se não for isso, eu não sei o que é que a gente está fazendo. Não sei. Confesso para vocês, não sei. Se não for isso, não sei o que a gente está fazendo. E nós temos recursos para isso. Nós temos inteligências para isso. Nós temos afetos para isso. Nós temos ternura para isso. De verdade. Quando a gente conversa com os colegas, as colegas, todo mundo tem um coração, de alguma forma, muito sensível aos problemas que os outros estão vivenciando. Não tem ninguém aqui querendo ferrar ninguém. Mas se acontece da gente querer ferrar alguém, até isso também faz parte. A gente olhar e dizer, uau, eu tô querendo ferrar com fulano. Olha, fui pego, né? Isso também faz parte. Pasmem, não somos perfeitos nem perfeitas. Bem-vindos e bem-vindas, é isso mesmo. Mas a gente pode olhar para isso, né? Uau, que legal, para isso estamos aí com as salas de psicoterapias, algumas vazias dos estudantes e estudantes, né? De psicologia, olhando para isso, sem querer ser perfeito nem perfeita. Desmontando isso. Não sei. Então, a mesma coisa está valendo aqui. Entendem? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, não só entender, mas sentir também, né? Que é essa dimensão sutil, gente, que a gente está perdendo, que a gente está atento demais para outras coisas. Não que a gente não deva se preocupar com as coisas que também são importantes, né? Com a nossa manutenção, com a nossa sustentação, com o pagamento dos boletos. Os boletos chegam para vocês, né? Infalível, eles não falham, eles nunca nos abandonam, impressionante. Sempre lá. Isso também está valendo, está no nosso horizonte, mas a gente tem que ter esse cuidado, né? De alimento. O que a gente alimenta quando a gente está fazendo o nosso trabalho? Então, foi isso aqui que deu o mote para o resto da publicação todinha acontecer. Para a gente distinguir o que é que a gente estava querendo oferecer para os colegas e as colegas da psicologia. E aí, tem uma outra coisa, ainda na página 39, que diz assim: no que tange à mobilidade como campo de conhecimento e ação, a infusão dos pressupostos mercantilistas está fortemente enraizada e confundem-se as nossas escolhas de estilo de vida, portanto, de relações sociais e de como os espaços evidenciam essas escolhas.
Então, isso aqui é mostrando de que, seja lá que configuração do espaço, seja da cidade, da zona rural, da praia, de onde a gente estiver, da montanha, seja lá que configuração a gente der ali, esse viés, ele está o tempo todo acompanhando. Então, ele tanto pode ser suave, como ele também pode ser mercantilista, ele também pode ser pragmático, ele também pode ser negociador, ele também pode ser objetivo. Querem um exemplo disso? Vou dizer. Isso também está aqui nas referências técnicas. Do levantamento que nós fizemos no ano passado, que foi antes de sair a publicação, nós conseguimos os dados mais atuais que nós conseguimos foi de 2017. Portanto, já estavam desatualizados. Nós começamos a perceber que os dados antes totalmente disponíveis e à disposição para qualquer pessoa acessar, sobre acidente, sobre fraude, eles começaram a rarear. É mais difícil você ter acesso a eles hoje em dia. Então, furando um ou outro bloqueio, a gente conseguiu acessar essas informações. Então, tem uma coisa muito interessante, que é assim, a frota de veículos automotores no Brasil continua sendo prioritária e majoritariamente de transporte individual motorizado, seja automóvel, seja motocicleta, certo? Temos um número ainda reduzido do transporte do coletivo, dos ônibus. Ele até caiu, reduziu até um pouquinho. Temos também outros estudos que vão mostrar os tipos de deslocamento que nós fazemos no nosso cotidiano. Então, esses estudos mostram que a maioria dos deslocamentos diários feitos pelas pessoas nas capitais brasileiras, elas são feitas a pé majoritariamente, de ônibus e se juntar a bicicleta ali, porque muitos não têm transporte motorizado, mas utilizam a bicicleta. O número de bicicletas aumentou nos últimos anos. Isso é fruto também de uma política de mobilidade a partir de resoluções voltadas para a mobilidade urbana, que incentivou isso. Então, aumentou o número de bicicletas e aumentou a produção de bicicletas no país. Mais e mais pessoas estão usando bicicleta. Mas a maioria é de transporte individual motorizado. Só que a maioria dos deslocamentos é feito a pé e de transporte coletivo. Então, por que todos os recursos de infraestrutura são destinados a construir espaços para o transporte individual, se a maioria das pessoas utiliza do andar a pé e do transporte coletivo? Por que isso acontece? Então, tem um olho, né? Tem um olho do negócio, tem um olho do dinheiro que está nisso. Isso é inegável. Eu sei que tem pessoas que acham que os dados não são importantes, mas eles são às vezes. Nesse sentido, eles são também, são reveladores. Tem outra coisa importante. A indústria automotiva, nos últimos anos, tem ficado chateada porque o número de veículos, a venda de veículos diminuiu um pouquinho de um ano para o outro. Acontece que se a gente pegar os dados de 2010 a 2017, a gente vai ver que aumentou em 35% o número de automóveis individuais e a venda desses automóveis. Então, eu não sei do que eles estão reclamando. Outro dado bem concreto, mais de 20 bilhões que são reunidos da venda dos automóveis e motocicletas no Brasil, eles não ficam no Brasil. Eles vão para as matrizes dos seus países de origem. Então, o que é que sobra para nós? Sobra os acidentes, sobra as pessoas mutiladas ou mortas ou são consideradas inválidas depois, sobram os altos custos dos hospitais públicos recebendo essas pessoas por acidente, sobra um número de pessoas considerável sendo afastada do trabalho e tendo reincidência, porque a pessoa teve um acidente, ela teve um problema no quadril, fraturou não sei o quê, mas ela sai, ela volta recorrentemente para fazer cirurgias e tal, então ela fica muito tempo afastada e às vezes quando volta ela também é aposentada. E as divisas, né, são remetidas para o outro país. Sabe quem paga a conta? Adivinha? Nós. Nós pagamos a conta.
Então, essa é uma forma muito concreta de dizer de como o espaço também pode ser um espaço completamente corrompido por outras ideias e por outras concepções de como é viver em grupo, em sociedade. Então, a gente está nesse cenário. Por isso, essas 3 perguntas continuam valendo, porque cada vez que a gente se fizer, pode ser que a gente mude um pouco a nossa visão e pode ser que tudo ao redor também comece a mudar. Isso não é sonho de Alice. Isso é dado também, isso é concreto, né? Ao longo da história, as coisas só se transformam, não é porque um quer, porque muitas pessoas entendem que é por ali. Então é preciso a gente olhar e dizer se a gente entendeu. O que a gente está entendendo disso, né? Para onde a gente quer ir, por onde a gente quer caminhar. Entende? Então essa é uma forma muito concreta de fazer essa crítica que está aqui na página 39. Que vai dizer justamente de quais são os caminhos, né, que a organização do espaço elas podem tomar. Vai ter lugares, por exemplo, na Itália, eu não vou lembrar o nome da cidade agora, mas existe uma cidade que não existe nenhum único automóvel. Todos os deslocamentos são feitos a pé, de bicicleta ou por transporte coletivo via tanto metrô, essas coisas, como bondinhos e coisas assim. É uma cidade pequena, mas existe. Tem uma cidade na Amazônia, que também lá só tem bicicleta. Não sei se vocês já viram isso. É uma coisa fofíssima. Passou até num desses canais, assim, né, mostrando uma vinhetinha da cidade onde não tem nenhum automóvel. É possível. Tem pessoas que só se deslocam de barco, né? Que não entendem outra forma de se deslocar. Não tem carro, não tem carteira de motorista, nem vai precisar. Porque onde ela mora não vai precisar disso. E a gente não pensa, né? A gente só acha que falar de trânsito e mobilidade é falar de carro, é falar de transporte, é falar dessas coisas. Então, a publicação, gente, ela tem essa vontade, né? De provocar vocês, todos que lerem ou que puderem acessar, dentro dessa perspectiva. E para não deixá-los assim, talvez, achando que, pô, não tem saída mesmo esse negócio, né? Eu achei muito interessante, teve uma publicação que o CFP fez, que foi fruto de um seminário que houve sobre psicologia e espaço público, foi em São Paulo, isso no ano de 2010. E aí tem uma fala, que é até do Ricardo Lourenço, que é daqui, né? Que eu achei muito interessante e pertinente, assim, para trazer hoje aqui para todo mundo, né? Que é assim, é exatamente sobre isso, né? O que faz a psicologia, então, diante dessas coisas que a gente está vendo? É aí que se abre um lugar para a psicologia como invenção e como intervenção na construção de políticas públicas para a mobilidade humana. Ao considerar que o campo da mobilidade, está na página 54, desculpa. Ao considerar que o campo da mobilidade contém os efeitos das relações sociais e que essas são construídas e atravessadas pelos modos de subjetivação e suas expressões singulares. A psicologia pode tecer sua intervenção operando como mediadora dos processos de cidadania e desvelando o véu encobridor das falácias técnicas que não consideram subjetividades na construção das políticas públicas e denunciando toda e qualquer forma de segregação social. E como podemos realizar isso? Fazendo falar no plano coletivo aquilo que escutamos em nossos trabalhos, em nossos consultórios, em nossos fazeres, e que ultrapassa as questões psíquicas, no caso a caso, e não se encontra com elementos nas políticas públicas para sua inserção no mundo da vida. Nós, psicólogos, devemos ser atores nessa cena, também anunciando o saber que nos vem sobre esse sofrimento, essa humilhação social, sobre as dificuldades e as impossibilidades da mobilidade humana. Os nossos casos a casos formam um caldo de saber, e temos de fazer esse caldo gerar política. Temos de fazer falar o espaço público, ser voz, ser mediação, ser ponte, porque essas pessoas não têm acesso, não têm como dizer. Nós temos. Eu acho que é isso.
É isso, né, gente? Do que eu eu acho que esse local foi bem impactante, assim, interessante, convoca, né, a reflexão sobre isso, sobre o significado da questão do movimento na vida, né, a questão da vida como movimento, bem emblemática, né. Vamos abrir espaço para as perguntas. Se alguém tiver uma questão, pode falar. Eu acho que é melhor vir aqui, como a gente está transmitindo, né, para falar. Você leva, Carol? É? Primeiro, agradecer, Gisneide, né, pela delicadeza de estar aqui conosco, né, e com essa sensibilidade toda, tocar em um tema, né, e nos inspirar também para que a gente possa pensar sobre ele. Eu tenho, na verdade, duas questões, né? Primeiro que antes de vir para cá, eu me atualizei nas notícias, né? E a gente tem hoje em Brasília, né, uma marcha, que é a Marcha das Mulheres, a Marcha das Margaridas, e as mulheres indígenas também, né, ocuparam Brasília com a seguinte fala que, né, assim, me veio também inspirando para estar aqui hoje, né? O território é o nosso corpo e o nosso espírito. Eu achei isso de uma profundidade, né, assim, descomunal, né, e que toca mesmo esse sensível que você nos convoca, né? E isso para falar, né, inclusive, desse momento que a gente está vivendo, do quão importante ele é e como que a questão aí do território dos indígenas, né, a gente tem maltratado, né, maltratado isso desde sempre, né? E uma outra, eu queria também, né, que você comentasse um pouco sobre essas questões, né, assim, e também, numa dimensão mais urbana, a gente tem e vive, né, uma série de ocupações. A Flávia também tem trabalhos em ocupações, né? Acho que aqui várias alunas e alunos já estiveram fazendo trabalho em ocupações, né? E para você falar um pouco também, né? Quer dizer, que experiência é essa? Né? Porque muitas vezes o nosso olhar se vira para essa experiência, né? E fala assim, as pessoas estão invadindo, né? As pessoas estão ocupando o que não é delas, né? Mas queria que você, né, abordasse um pouco também sobre esse tema, né, das ocupações. Eu te agradeço pela pergunta, porque justamente, né, quando a gente olha para a dimensão de habilidade, a gente vai olhar desde os processos internos, passando pelos processos migratórios e também de ocupação dos espaços. É isso mesmo, né? Então, quando você fala da Marcha das Margaridas, das mulheres indígenas e desse reconhecimento do corpo como esse território, que também é um lugar de resistência, é um lugar de preservação, né? Não um território de oposição, de demarcação no sentido competitivo do termo, mas de reconhecimento de que existe um espaço interno e que eu preciso cuidar dele, né? E esse espaço interno, ele se encontra com outros espaços, com outros corpos, com outros territórios, e como que a gente faz para conviver no meio disso? Então, a gente está, assim, diante de uma invasão, no sentido oposto, né? De invasão, de não reconhecimento dos territórios dos povos originários. A gente está diante da invasão e do não reconhecimento do direito da mulher sobre o uso do seu próprio corpo. A gente está diante da invasão e do não reconhecimento das nossas liberdades.
E isso também faz parte desse olhar sobre mobilidade. E, de alguma forma, esse movimento, a marcha, né, o sair na rua, que também implica no movimento, de dar essa cara para o movimento, ele está dizendo mais do que a reunião de pessoas bradando por algo. Ela está dizendo da própria vida, né, como a música diz. Se a gente quer que alguma coisa morra, é só deixar quieto. E tem alguma coisa que está sendo dita para a gente ficar quieto o tempo inteiro, né? Cala-te, né? Não faça isso. Tem uma ameaça constante a essa possibilidade da gente dizer eu estou viva, eu estou vivo, né? E não à toa, justamente nesse momento, nós temos vivido no Brasil e no mundo uma epidemia, a gente pode considerar epidêmico, né? O caso dos suicídios, né? Ou o caso das insatisfações com o corpo, ou o caso das automutilações, ou o caso de relacionamentos abusivos. Então, são de coisas que vão acontecendo, vão dando tilt, né? E a gente não vai sabendo como lidar com isso. Então, se levantar para falar desse lugar de corpo território é também uma possibilidade de a gente olhar para o corpo como experiência viva, né? Não como um corpo pacífico, que só recebe, que é o que tem acontecido no nosso cotidiano. A gente acorda, a gente trabalha, a gente vai estudar, a gente vai fazendo uma série de coisas. Então, esse corpo ele vai ficando um pouquinho aprisionado, ele vai ficando padronizado, ele vai repetindo-se. Então, nesse momento, esse movimento, ele nos traz, ele nos remete à própria vida, né? Mover-se é viver, nesse caso. É como vejo também, a partir das questões que são colocadas. Tem um outro ponto interessante sobre isso, que tem um ator, que eu acho que é o Jim Creswell, que está na referência também, que ele vai falar que mobilidade humana é também um modo de exercer a cidadania plena. Porque, por exemplo, se eu não tenho como estar com os outros, se eu não tenho como encontrar as outras pessoas, se não há espaço para que a gente possa fazer e ressignificar o uso dos espaços, eu não estou vivendo plenamente a minha cidadania. Então, mobilidade tem a ver diretamente com esse direito cívico de ocupar os espaços. Ela precisa ser assim. Ela está viva e pulsante quando isso acontece. Se alguma coisa nos impede a fazer isso, portanto, a depredação do transporte público é uma forma de nos impedir, os horários que os ônibus funcionam e operam, a dificuldade de a gente se sentir segura nos ambientes públicos tarde da noite, por exemplo, é um impedimento para a vida plena do uso dos espaços. E cada vez que essa dinâmica de mobilidade ela é exercida do ponto de vista pragmático e produtivo, nós vamos rarear os espaços de encontrar o outro de forma lúdica. Nós só vamos nos encontrar nos ônibus porque a gente vai trabalhar todo dia, porque a gente vai para a escola todo dia, ou porque a gente tem que fazer alguma outra coisa. Mas não é o espaço de convívio. Vê o dia que está todo mundo indo para... Aqui não tem praia, Fortaleza tem. Então, domingo tem a tarifa social, vai todo mundo para a praia e vai de ônibus. É uma festa dentro do ônibus. É uma alegria, porque as pessoas estão se encontrando para se divertir. Agora vai na segunda-feira. Fone de ouvido, óculos escuro, dormindo, mochila agarrada, é outra coisa. Outra coisa, são as mesmas pessoas usando o mesmo transporte e a experiência é completamente diferente. Então, essa é uma maneira de mostrar de como os modais, eles também nos aprisionam. Então, falar de mobilidade não quer dizer que a gente está sendo bacaninho, não, tá? Porque tem essa mobilidade que aprisiona mesmo. Quando fala de sustentável, eu sempre pergunto, é sustentável para quem, cara pálida? Para quem que a mobilidade é sustentável? Para os industriais, para o pessoal os empresários dos transportes públicos, porque tem gente ganhando dinheiro aí. Não é pouco, não. Então, para quem que é sustentável? Então, essa pergunta a gente tem que fazer. É nesse sentido, né, que tem esse trecho aqui falando sobre esse nível de civilidade que a mobilidade humana garante. Ela pode garantir. Portanto, esses encontros, eles não precisam ser tomados como ameaçadores. Eles são salutares. Deveriam acontecer até mais. E quanto à ocupação a ocupação, né, de forma geral, teve uma pesquisa que a Associação Nacional de Transportes Públicos fez, a ANTP,
já faz um tempo, acho que foi 2008, alguma coisa assim, que ela fez na cidade de São Paulo, com pessoas que moravam, a população de rua. Eu não vou lembrar o percentual que afirmava isso, mas era um número significativo das pessoas que estavam habitando as ruas. Elas tinham casa, só que em bairros distantes, e elas não conseguiam ir trabalhar durante a semana e voltar para casa. Então elas ficavam no meio e dormiam na rua, para que elas pudessem voltar a trabalhar no dia seguinte. É isso. Então essa é uma maneira de ocupar o espaço também, né? Isso, uma forma só. Existem outras. Tem um estudo que é feito com o professor José Esteza Justo. Ele é da Unesp de São Paulo. E ele desenvolve um trabalho, tem um artigo lindíssimo dele num livro que se chama Saúde Mental e Trânsito. Ele faz uma analogia, uma aproximação entre mobilidade humana e o estudo com errantes, e trecheiros. São pessoas, aquelas pessoas que andam na estrada, que a gente às vezes está viajando e vê por aí. Essas pessoas, eventualmente, elas param nas cidades. E elas se juntam a outras pessoas que estão nesse mesmo movimento. Né? E elas são abrigadas por movimentos sociais, por Movimento Nacional de Luta pela Moradia. É um exemplo. Né? Então, elas acabam se juntando, porque elas... O que é que a gente vai fazer e tal? Então, ali, junto com outras pessoas, também é possível vislumbrar um outro modo de viver. Mas também existem pessoas nessa condição que se chama de errância, ou seja, ela não quer parar, e quando ela para por um tempo, depois ela vai seguir adiante, que ela está vivendo dentro de uma perspectiva de vida, uma escolha de ter pessoas que fazem essa escolha. Elas abandonam casa, elas abandonam família, e elas seguem no mundo assim. E há outras, um percentual também grande de pessoas, que vão viver nessa condição de itinerância e errância, itinerância e errância e trecheiros, que vão viver nessa condição, mas elas vão ter rompido de alguma forma, de forma mais dramática, a partir de uma vivência, um sofrimento psíquico, onde elas realmente rompem e não tem uma alternativa, elas simplesmente saem caminhando pelo mundo. Nesse artigo ele vai falar sobre isso, saúde mental em trânsito. E de um livro, bom, é uma coletânea, na verdade. Então, nessa perspectiva que ele foi estudando, ele foi vendo que não adiantava também a gente querer enquadrar as pessoas dentro de um modelo de como é que nós, pesquisadores e psicólogos, enquadrar as pessoas dentro de um modelo de como é que elas deveriam viver. Portanto, para ocupar alguma coisa, ela tem que ter um trabalho, lá. Existem outros modos de vida, era isso que ele queria, nos estudos que ele faz. Existe outro modo de viver. Isso também é subjetivação, isso também é mobilidade, e isso também é liberdade. Então a gente fica numa ansiedade de querer resolver o problema, inclusive, de quem está vivendo de outro jeito, né? Porque é feio, porque está na rua, porque a gente tem medo. E aí muitas cidades, elas fazem isso. Elas recebem aquelas pessoas, elas chegam, se às vezes pelas rodoviárias e tal, elas recebem as pessoas, vão para a assistência social, a prefeitura paga a passagem delas para outro lugar e manda elas para outro lugar. Aí elas vão. Aí chega lá, elas descem, as outras elas voltam para a rua e vão caminhar de novo. Então é muito interessante, assim, né? Porque tem a ocupação do espaço, mas também a gente pode dizer que existem diferentes formas de ocupação do espaço. E se isso está acontecendo assim, num sentido mais amplo ainda do que esses casos específicos de ocupação, a gente vai ter os processos migratórios que estão acontecendo. E imigratórios também. Então, por exemplo, as pessoas que estão vindo da Venezuela para o Brasil, as pessoas que vieram do Haiti do Brasil, os médicos dos mais médicos, que alguns ficaram e estão tentando a cidadania brasileira. Então, a gente também está diante desse cenário. As pessoas da Síria, que saem desesperadas em busca de algum lugar, os campos de refugiados, que são pessoas que não têm lugar, elas não têm mais referência de lugar. Isso também é considerado mobilidade humana. Inclusive, o nome mesmo, quem trouxe esse nome das primeiras referências que eu li, são pessoas do movimento das igrejas católicas que acolhem os refugiados, que estão em campos de refugiados trabalhando e acolhendo essas pessoas, que sofrem horrores. E depois você vai ter pessoas estudando mesmo processos migratórios
e imigratórios, não uma perspectiva religiosa, mas nessa dinâmica de ocupação de espaço, de geografia humana, de configuração dos espaços, de simbologia dos espaços, elas vão fazer isso. E numa medida mais específica, no Brasil, nós já temos psicólogos e psicólogas trabalhando com refugiados, fazendo um acolhimento dessas pessoas que chegam e que, por vezes, o serviço público do Estado não tem como acolher devidamente, por vezes até querem expulsar, mandar para outro lugar. Mas já tem psicólogos e psicólogos trabalhando em fronteira, em região de fronteira, acolhendo essas pessoas e desenvolvendo atividades lindíssimas, inclusive com aprendizado da língua, inserção, onde eles querem estudo e coisas assim, bem, bem bacanas. Eles estão por aí, sozinhos, meio isolados, mas eles estão trabalhando. Eu não sei se eu te respondi. Mais alguma questão? Gente, alguém quer fazer um tratamento? Gislaine, obrigada também, né? Em nome aqui de toda a plenária, em nome do Futebol também, a gente agradece, reitero aqui os agradecimentos da Cláudia. E a gente está aqui, né, comentando aqui questões, mesmo a importância da publicação, e eu acho que tem uma questão também, que essa publicação, ela tem uma classe para a psicologia, né, no momento que você contextualizou muito bem, convoca, né, um olhar e uma atenção para fenômenos, e eu comentei com a Cláudia assim, né, como é bom ver que a Gislaine, mas também fico me perguntando como é que o documento está dando conta de dizer e tocar de coisas que você está aqui tão bem apresentando, né. Eu tive a oportunidade de acompanhar o programa de enfrentamento ao tráfico de pessoas e políticas de imigração. Então, trabalhava, né, com todo esse público que você trouxe. Para nós, a questão do tráfico também é uma questão que vai tocar, né, a mobilidade humana, os processos migratórios, né, como um todo também, e a importância desse tema. E aí, queria até te ouvir um pouco, como é que você vê, por ser um documento de uma referência técnica, até que ponto, né, a gente ainda, como é que está esse campo, você também como docente, como é que você percebe essa discussão, como que essa referência está entrando nesse debate, né? E talvez, nós que trabalhamos também, né, dentro do Conselho e produzimos referências técnicas, a gente também tem as nossas pesquisas aqui no 04, como que é um desafio a gente colocar um documento desse, né, com a categoria, e aí até fui aqui folheando